Eu trago hoje a questão da TUS de TUST, né? Será que vale a pena ainda a gente entrar com essa ação? Boa noite, mas boa noite mesmo. Sejam todos muito bem-vindos para essa live de aquecimento, para o nosso treinamento gratuito, a Semana da Virada Jurídica. Sim, ela ocorrerá gratuitamente online. Essa semana a gente vai trazer aqui diariamente às 19 horas muita novidade, muita coisa boa, muita informação, tanto no Instagram, como no Facebook, como no YouTube. Então, nessa série de lives, eu trago temas variados para mostrar aí para vocês todas as oportunidades que o direito tributário ele apresenta para os advogados. E é o que vai representar uma grande alavancagem na sua carreira. Seu faturamento, sua vida, então trazendo aí conhecimento para você faturar e fazer tudo que você sonhou fazer, né? Aquele reconhecimento que você sempre sonhou também, né? Lembrando que aí o tributário é a área mais lucrativa do direito. Sim, então ainda a grande vantagem desse formato ao vivo, que a gente pode até comentar, né? Aqui, deixe seu comentário sempre, por favor. E vocês podem sempre interagir aqui comigo, deixando aqui seus comentários e contribuindo sempre, né? Meu nome é Juraci Silva, sou professora, doutora em Direito Tributário, advogada tributarista e ajudo advogados a alavancar 30 mil em 30 dias. Sim, e aqui eu trago hoje a questão da TUS de TUST, né? Será que vale a pena ainda a gente entrar com essa ação? Gente, vamos contextualizar isso, explicar tintim por tintim como é que esse negócio está funcionando. Olha só, a gente tem aqui a possibilidade, sim, de ingressarmos com a ação no tributário e eu ainda vejo muito a possibilidade de se obter êxito nessa questão. Então vejamos, né? Nós temos que partir do princípio aqui que a TUS e a TUST são tarifas. Bem entendido, tarifa de distribuição de energia elétrica e tarifa de transmissão de energia elétrica. Isso vem na nossa conta discriminado, o valor dessas tarifas. A questão que se coloca é a inclusão dessas tarifas no cálculo, na base de cálculo do ICMS. O ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, também consta lá na nossa conta de luz, respectivamente discriminado, é um imposto que vai ter por fato gerador a circulação de uma mercadoria. Então, é bom lembrar, né, que a circulação de mercadoria, ela tem um significado. Para circular mercadoria, é necessário, então, que se transfira a titularidade de uma pessoa para outra pessoa e que isso seja de forma onerosa. Então, eu vou comprar uma botinha, eu trago a botinha e deixo o meu dinheiro. Então, a botinha agora é minha, não é mais da loja, a titularidade mudou e eu paguei por ela. Então, foi a título oneroso que eu adquiri aquele bem. A transmissão de energia não é diferente, a energia é um produto e ela transfere-se de titularidade todas as vezes que consumimos a energia. Então, ok, o ICMS é devido e a TUS e a TUST também é devida. O problema se instala quando se inclui na base de cálculo do imposto de circulação de mercadoria essas tarifas. E aí, vale a gente refletir a respeito dessa questão no seguinte sentido. A lei, ela também estabelece qual que é a base de cálculo do ICMS. E a base de cálculo do ICMS é o valor da mercadoria. E no valor da mercadoria não se inclui
tarifas, impostos, outros tributos, né? Então, vale a pena a gente estar muito rigoroso aqui com esse entendimento da norma. A norma é simples, ela diz que a base de cálculo do imposto é o valor do bem, o valor da mercadoria, né? Aquela que se muda de titularidade, que se compra de forma onerosa, né? Que se adquire de forma onerosa. Pois é. Então, eu acredito que existem imensos benefícios para efetivamente todos aqueles que agarram essa oportunidade de negócio, porque a norma ela é muito clara e a Constituição ela garante esse direito ao contribuinte. Efetivamente, a questão se coloca com relação às decisões, né, que há aí uma controvérsia com relação a se a questão ela versa sobre questões que tangenciam a Constituição ou não, e posteriormente aí foram suspensos os processos para se decidir efetivamente se a tarifa de uso para distribuição e de transmissão elas devem constar, serem incluídas na base de cálculo do imposto de circulação de mercadorias da nossa conta de luz. Eu falo da nossa conta de luz, mas é da conta de luz de todas as pessoas físicas e jurídicas. E as empresas são as que mais perdem, porque mais consomem energia elétrica, né? Então elas mais pagam. Aquelas que mais consomem, mais pagam. As empresas consomem mais, pagam mais. E aí é que eu vejo a possibilidade, sim, delas se restituírem desses valores e pelo simples fato da questão ser, sim, constitucionalmente muito relevante e também legalmente muito relevante. E eu vou contar uma coisa para vocês. Há uma possibilidade muito grande do STF entender que sim, que efetivamente a TUST e a TUSD não devem constar na base de cálculo do imposto de circulação de mercadoria. E eu digo isso porque, além de termos doutos no Ministério, né, no STF, a gente entende também que a Constituição ela tem esse cariz garantístico. E, efetivamente, a lei é clara. E já na própria Constituição, vejam que a Constituição Federal se preocupou, na sua edição original, de dizer que não caberia se incluir na base de cálculo do ICMS o IPI. Isso está lá no artigo da Constituição Federal. E aqui eu chamo todos para uma reflexão. Vejam, se o próprio Constituinte ele se preocupou em dizer da base de cálculo do ICMS, está lá no artigo 155, o inciso 11 da Constituição Federal. Então, o Constituinte ele afirma, né, taxativamente, que é importante, portanto, né, que o outro imposto não pode ser computado para cálculo, ou base de cálculo do ICMS. Ora, se o Constituinte teve esse cuidado, esse zelo de imprimir na nossa Constituição que o outro imposto não pode constar na base de cálculo do ICMS, eu acredito, e todos nós podemos aí concluir, que nenhum tributo pode ser incluído na base de cálculo do ICMS. É só mesmo o valor da mercadoria, porque o imposto é sobre a circulação de mercadoria. Então, vale muito a pena a gente fazer essa reflexão. Ao definir as hipóteses de incidência do ICMS,
Tanto a Lei Complementar 87 de 96 cuidou de abranger, conforme o previsto já lá na Constituição Federal, no 155, no 155 do inciso 2º da CF, somente as operações relativas à circulação de mercadoria. Então, na hipótese, nós estamos considerando aí que nós temos uma natureza característica única, né? Então, nós temos aí a energia elétrica, o custo da energia elétrica, que seria o valor da mercadoria, e se nós temos a lei que nos garante, a Constituição que nos garante, seria até uma questão que traria uma insegurança jurídica se o STF, que é aquele que zela pela Constituição para fazer valer os direitos garantidos na Constituição, decidirem de forma diferenciada. A gente tem que acreditar que será o melhor entendimento. E agora, por que aquela suspensão, né? Por que da suspensão? Essa é uma ação que traz imensos benefícios para todos os que recolhem a maior, porque podem ter os valores restituídos de maneira a se calcular com juros, correção monetária, nos últimos 5 anos. Então, isso é muito representativo. Outra questão que é um grande benefício é que todos ganham, né? Tanto o empresário ganha, como aí é uma oportunidade de negócio muito boa para o advogado que leva adiante a questão. E já agora, com seus 30% de honorários, que são aí muito representativos. O que se coloca aqui é efetivamente a necessidade de se avaliar se vale a pena ou não ingressar com a ação. E, no meu sentir, no meu entender, vale sim muito a pena, é uma oportunidade de negócio muito boa, até por conta de estar suspenso, porque efetivamente tudo que a gente tem de decisão, a probabilidade de ter a eficácia, a eficiência ex nunc é muito grande, ou seja, a força, o vigor e a necessidade de se observar aquela norma imposta passa a ser dali para frente, né? É um efeito ex nunc, que vai trazer aí a possibilidade, então, de todas as pessoas que reivindicaram seus direitos até então terem os seus direitos garantidos. Então, a gente tem que acreditar aí que os nossos ministros vão garantir a segurança jurídica de todos e a Constituição será defendida por eles e o direito do contribuinte também, porque é muito importante, mesmo que isso venha a trazer um déficit para a Receita, que efetivamente teve aí um excesso de cobrança de tributo sobre os contribuintes. Isso é indevido, então tem que ser justo, né? Antes de mais, os ministros precisam olhar para a questão da justiça. Não é verdade? Parece óbvio, né? Então, vamos acreditar. E assim a gente vai efetivamente trazer aqui que muitos colocam isso como objeção. E colocam isso como objeção porque acham, porque é causa perdida. Então, é nosso dever orientarmos e instruirmos, que muito pelo contrário. É muito importante nós termos, sim, assegurando o nosso direito garantido na Constituição do nosso contribuinte, ingressarmos sim com a ação, pedindo a restituição desses valores que foram colocados indevidamente na base de cálculo do ICMS e cobrado na nossa conta de energia elétrica. Sim, e é possível a gente calcular, inclusive, adentrando as questões que levaram a isso. É importante, sim, que nós tenhamos em mente que todas as questões que
elas vão ter uma repercussão no âmbito nacional que vai afetar todas as pessoas do Brasil inteiro. Então, é lá no artigo 1037.2 do Código de Processo Civil que se diz, né, que se atribui ao relator do recurso afetado para julgamento sobre a sistemática repetitiva dos tribunais superiores o dever de suspender todos os processos individuais e coletivos que aguardam uma solução da controvérsia no território nacional. Então, por isso, né, que foi considerado aí um processo que foi destacado de ofício pelo relator, né, e na afetação aí na sessão eletrônica que foi iniciada lá em 2017, ela colocou aí essa determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, da inclusão da tarifa TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS. E é importante que a gente tenha em mente, né, que a cobrança do ICMS nas faturas de energia elétrica, com a inclusão dos encargos da TUSD e da TUST, com a base de cálculo do ICMS, vem a afrontar, inclusive, o dispositivo do artigo 97, inciso 4º do Código Tributário Nacional. Então, nós estamos falando de um princípio que também é constitucional, o princípio da legalidade, estrita legalidade no direito tributário, que está sendo violado, né? Nós temos que ter muita atenção a isso é muito importante. E por isso é que vale a pena a gente levar essa informação para o contribuinte que, às vezes, por não conhecer dos princípios e das normas, né, podem acreditar no boato de que por estarem suspensos, não vale a pena ingressar com a ação. É uma oportunidade de negócio incrível e eu sinto que deve sim ser reivindicado esse direito para o nosso contribuinte. Eles devem ter sim assegurado pela lei esse direito e nós temos que estar atentos aí para toda e qualquer questão que a gente possa enfrentar com relação a isso. Então eu convido a todos aí para fazer aí essa informação, trazer essa informação para aqueles clientes que ainda estão com dúvidas com relação a ingressar ou não com a ação da TUSD TUST, né? E, inclusive, aqui vale a pena dizer, né, que o advogado deve, inclusive, prospectar, porque é uma oportunidade de negócio única para ele contratar aí a ação de repetição de indébito e expandir aí mais a sua prospecção, elaborando cálculo, porque o cálculo é muito tranquilo, existem muitos softwares disponíveis, até gratuitos na internet, para que se faça o cálculo, fazer sim aí o contrato, pegar a sua procuração, ingressar com a ação e oferecer aí esse serviço que, como sempre, de excelência para o nosso contribuinte.